Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Vitor e hoje a gente vai trazer um conteúdo interessante aqui pro canal. Eu sei que muita gente já precisou salvar imagem em algum lugar e não conseguiu salvar essa imagem, não tendo um serviço como a AWS ou Google Cloud Storage, né? Às vezes a gente sai carinho, né, para manter um tipo de serviço. Mas eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês conseguirem armazenar o binário da imagem dentro de um banco. É o exemplo aqui que a gente vai usar o Postgres, mas acredito que vai funcionar em outros bancos. Então dessa forma a gente consegue armazenar dentro do Postgres o binário e depois a gente só chama o binário refazendo ele, colocando ele em tela já como um arquivo, beleza? Então se você achar interessante esse vídeo, espero que você deixe um like, apoie o canal, certo? A gente vai trazer uns vídeos um pouco diferentes, poucos conteúdos que a gente não encontra muito na internet, mas que são conteúdos que podem agregar o nosso conhecimento como desenvolvimento. Eu vou deixar aqui uma ressalva sobre esse tipo de assunto, é que dependendo do tipo da imagem que você guarda, pode ser um pouco pesado e possa acabar tomando muito processamento do seu banco. Então, é aqui uma ideia simples para alguma coisa simples que você vai fazer. Não é que você vai criar um sistema tipo um Instagram ou uma rede social em que você vai ter que armazenar várias imagens e você vai querer utilizar essa forma. Essa forma não é viável para esse tipo de projeto, beleza? E a gente vai usar aqui por base, a gente vai usar o Nest, né? Então, como sempre. Então, bora lá. Por base a gente vai usar um Nest, então a gente vai dar um Nest New. Eu vou chamar esse projeto de binário PG, né? Opa, vacilei. Beleza, binário PG, vou iniciar esse projeto com o npm. E é um projeto, assim, simples, mas eu espero que vocês abram a mente de vocês para algumas coisas que a gente pode estar fazendo, beleza? Então beleza, já inicializou aqui, eu vou dar um CD aqui para abrir essa pasta e vou dar um code ponto aqui para a gente já abrir o Visual Studio e está dentro do VS Code, beleza? Então eu vou dar só um zoomzinho aqui para ficar melhor. E outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte aqui, tem algumas bibliotecas que a gente vai logo instalar logo nesse projeto, né? Então bora lá. Se o meu terminal que quiser abrir por vontade, deixa eu só pegar aqui na minha colinha tudo que eu tenho aqui para instalar. Então bora lá na colinha, é pouca coisa, né? Então bora lá. Primeiro a gente vai instalar npm, vou dar só npm, não precisa dar npm install, @nest js barra type orm, a gente vai colocar o type orm também, o pg, certo? A gente vai também instalar um @nest js barra plataform express, o mutter, certo? O class transformer também a gente vai colocar aqui dentro e o class validation, são coisas de validação que vem lá do Next, né? O reflect metadata que a gente viu na aula anterior sobre esse tipo de assunto, que foi sobre a gente criar um serviço parecido com o Nest, né? O npm. Pronto, só isso mesmo. Beleza? A gente vai instalar todas essas dependências aqui para dentro do projeto para a gente utilizar, certo? E outra coisa, por enquanto que vai instalando aqui, eu vou abrir um banco aqui para nós, aqui nos meus bancos de dados. Então só vou jogar aqui, fechar todos os bancos que eu tenho aqui, né, de serviço. Beleza? Então eu vou criar aqui um banco. Deixa eu jogar para vocês verem. Então bora criar aqui um banco aqui chamado binary image, certo? A gente vai rodar algumas colunas nesse banco. Então vou dar um query aqui, fechar isso aqui para ficar melhor. E a gente vai rodar o seguinte, eu vou dar um create table images. Nesse create table eu vou dar um ID serial, certo? Que vai ser nossa chave primária, então nossa primary key, vírgula, a gente vai colocar aqui o file name, que é o nome do arquivo também, ele vai ser um varchar 255, né? Também a gente vai colocar aqui o mime type, tipo esse arquivo, né? Então eu vou colocar um varchar 255 e aqui a gente vai colocar um data, que é um byte, certo? E outra coisa, ele é not null, ele não pode ser nulo. E aqui eu vou criar só um create get, né? Só pra gente saber se teve alguma alteração, né? Então aqui vai ser um timestamp
timestamp. Por default vai ser, ele vai usar o current timestamp, certo? Então a gente vai rodar isso aqui, vai criarmos a tabela. Então só vamos ter certeza de criar a tabela. A gente pode rodar um select from imagers, beleza? Tudo certo? Então a gente já pode avançar. Depois instalou tudo no npm, depois a gente rodar no banco, bem simples, a gente vai rodar isso no banco. E a gente vai agora instalar dependências de desenvolvimento. Então eu vou dar npm i @types mutter e também @types node -d. Tudo isso como desenvolvimento, dependência de desenvolvimento, qual é que não sei essa palavra. Enfim, então bora lá. Eu sou uma pessoa que não utiliza muito o CLI do Nest, assim. Eu gosto muito de escrever as coisas na mão, né? Eu acho mais interessante, né? Então, o app módulo eu não vou apagar, só vou apagar o app controller e o app exception aqui, que a gente não vai utilizar. Então eu posso vir aqui e deletar todas essas paradas aqui. Beleza? O meu Nest reclama disso porque ele quer que seja dessa forma aqui, LF, tipo espaço. Mas a gente não vai utilizar dessa forma. Então bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta aqui no src que vai chamar image. Opa! Image não, vou chamar binário. Por quê? Porque eu vou chamar assim? Porque se eu chamar image já fica clicando lá e possa ser que o cara futuramente não entenda, né? Então bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é, dentro desse meu arquivo, criar a entity da imagem, né? Então binary entity.ts, que aqui é o padrão que a gente utiliza lá no TypeORM. Então eu vou só importar aqui um decorator chamado, deixa eu só importar aqui em cima logo tudo. Então from TypeORM, beleza? E dentro dele a gente vai pegar o entity, beleza? Esse esse entity eu vou chamar aqui de image, que é referente lá ao nosso banco de dados, né? Então se a nossa tabela aqui for outra coisa, a gente coloca a entity como essa, beleza? Então bora lá. Depois disso aqui eu vou dar só um export class image. Então acho que é melhor colocar como image também aqui, image, e aqui também eu vou colocar como image. Vai ficar interessante, senão vai ficar muito estranho. Então aqui a gente vai fazer assim, ó, primary. Tudo esses decorators é o que vem dentro do próprio Nest, né? Generated column, certo? E aqui ele vai ser um ID number. Então só resolver esse pequeno problema aqui do conteúdo. Então aqui eu vou colocar uma column que vem do próprio TypeORM, que é o file name, né? Ele tá me ajudando aqui o Type9, mas eu não quero, essa ajuda tá meio estranha, tá meio errada. Deixa eu só conseguir importar, importei. Depois a gente vai colocar outra column aqui, que vai ser o mime_type, que vai ser um string também, beleza? E depois vem uma column aqui que a gente vai customizar ela, dizendo que ela vai ser do type. A gente vai colocar o type dela, que vai ser o byte, certo? Então a gente vai colocar uma data e o valor dela é um buffer, né? Depois a gente só coloca assim, ó, column type timestamp e vou colocar um default nele, né? O default ele vai sempre, toda vez que eu vou fazer qualquer alteração, né, para criar, ele vai salvar o current timestamp. E ele vai ser um create at, só que do tipo date, só que só ajeitar só aqui e deixar organizado, beleza? Então essa aqui é a entidade padrão do TypeORM. Depois eu vou fazer uns vídeos sobre o TypeORM e como é que ele funciona dentro do Nest. E o Prisma também, né? O Prisma é muito interessante. Pronto. Depois disso a gente vai agora criar o serviço de manipulação dessas imagens. Então eu vou criar o imager.sepsi.ts e dentro dele a gente vai importar aqui um injectable, que é para injetar a dependência, beleza? Então depois disso a gente só faz exportação. Então eu vou exportar aqui export class image steps, beleza? Ele não vai estender nada. Aqui eu só vou criar um construtor aqui que é
ela vai ser privada, o read only é só de leitura, e ela vai ser o image repository, né? Que é o meu referente à minha entidade lá. Então, bora lá, repository, repository do type RM, e eu vou pegar a nossa image, que é a nossa entidade, beleza? Então tudo isso é a configuração padrão do type RM para a gente conseguir ter acesso ao banco, certo? Depois a gente vai fazer o async upload file, é onde a gente vai upar o arquivo. Então upload image, na verdade que é file, é image. Esse file aqui, ele vem lá do Express, então eu vou dar um express.matter.file, certo? Para o princípio, é um pouco trabalhoso quando a gente não consegue entender como é que funciona a importação de arquivo, que no início, quando a gente quer criar um projeto, a gente não sabe muito bem de onde vem, dá um pouco de trabalho mesmo, mas depois a gente pega a lógica e pega tudo aqui. Então vai ser uma promise para mim que retorna um image. Então essa promise aqui, ela tem que me retornar uma imagem. Então, como eu tipei o valor dela aqui, então eu preciso que ela me retorne essa nova imagem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma const new image, certo? E nessa new image eu vou chamar o repositório. Então a gente chama this, que é a gente tá numa classe, né? This image repository.create. Então a gente já viu, ó, o poder TypeScript tá aqui, né? O poder TypeScript está aqui que eu já consigo trazer os valores, não é isso? Já consigo tudo tipado e eu sei o que é que eu posso precisar. Ela precisa de um file name, então esse file name ele vem lá do original name. O mime type também vem lá do file, file.mimetype, mimetype, e o data, querendo ou não, ele vem do file buffer, né? Ela que contém o buffer aqui é o que contém a imagem, né? Ele vai que conter o binário da imagem. E depois disso é bem simples, a gente só vai retornar aqui com a await, né? Que esperar que essa promise seja resolvida para me retornar this my save repository, né? Ele já vai me retornar o valor da minha promise, beleza? Então isso aqui tá certo. Se eu colocasse aqui para me retornar um string, deixa eu ver se, ó, já briga com o retorno, ó. Ele vai dizer que esse typer que vai me retornar não é um image, não uma string. Então o TypeScript tem esse poder muito interessante. E aqui é só pra gente iniciar, subir a imagem, e aqui eu vou dar um async get image, e aqui eu vou dar um id number, que é o que, como a gente salvou lá no banco como um number, e aqui eu vou dar um promise string, né, que aqui vai me retornar uma string. Então eu vou fazer o seguinte, const image vai ser igual a await this.image repository, e aqui ele tem um find one by, que é referente a meu ID. Ele me traz só um valor referente a esse ID. E aqui eu vou fazer o seguinte, caso eu tento puxar uma imagem que não existe, eu vou mandar um throw new error image not default, né? Então essa imagem ela não existe, e aqui a gente vai converter os valores. Então para converter é bem simples, a gente vai dar um const base 64 pegando a image .data .toString base 64, e agora a gente vai dar um retorno nela com o data dela vai ser igual a um image mime type, né, mimetype, que é o tipo da imagem, e o base 64, beleza? Depois disso a gente vai criar o controller. Então aqui dentro da pasta image a gente vai criar image controller.ts, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, aqui é bem simples. Então eu vou criar só um controller, que vai ser o controller de images. A gente vai exportar classe image controller, não vai estender nada não. E aqui a gente vai inicializar o construtor, né, injetar o construtor nessa aplicação, que vai ser, eu vou chamar de is. Eu gosto sempre de deixar reduzido o código, porque como eu sei o que eu estou fazendo, mas não é uma conversão tão interessante, né? Mas é uma conversão, é uma parada que eu gosto de utilizar, porque como eu sei que eu estou fazendo é um projeto simples, o is sempre vai significar o image self dentro daquele construtor.
E aqui a gente vai inicializar a nossa rota post. Nessa rota post a gente vai chamar o upload. Então, upload. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma injeção de dependência chamada use interception, que vai ter o file interception, que vem lá no next platform. Ele vai pegar o que? O file. Lá no PHP a gente utiliza, o PHP ele já trabalha com files, né? Você pode trabalhar com file, mas aqui é dessa forma, né? Se você quiser mandar um arquivo, então upload image vai ser igual a @upload file, que vem lá do como JS, é o file mesmo, não é o files. Ele vai ser um file que tipado vai ser um express matter file, beleza? É bom a gente sempre tipar. E ele vai me retornar o que, galera? O que ele retorna? Ele vai me retornar o await this.is.upload image, passando esse file, né? Pra gente upar esse arquivo. Ele tá reclamando aqui porque eu não importei o post, né? A gente importa o post aqui, importa o get. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o ID e vou dar um async get image promise. Ele já vai mostrar tudo pra mim aqui. Então, só isso mesmo, beleza? Então, nosso controller tá pronto, né? É um number, só que é o seguinte: a requisição minha, ela vai me retornar um string. Na verdade, ela sempre, mesmo que eu informe que aqui é um number, ela vai me retornar um string. Então, para vir das dúvidas, você pode fazer o seguinte: você pode colocar um maisinho aqui, ó. Opa, só um mais aqui que já resolve. Então, todo valor que vier como string, ele já converte para mim como um valor numérico, beleza? Então, depois disso, a gente só vai configurar agora o upload na raiz do nosso projeto, o upload, que é o módulo, e as outras coisas. Então, bora lá. A gente vai emprestar image module.ts, beleza? Então aqui a gente vai importar o módulo que vem lá do como JS, e dentro dele eu vou configurar o type, né? Então, aqui na verdade eu vou chamar na parte de imports. Então na parte de import a gente vai importar logo tudo. Então aqui a gente vai fazer o type orm module.forFeature. E aqui eu vou pegar a nossa image, que é o que vem lá, beleza? Vírgula matter, opa, tem que escrever certo, né? Matter module.register, né? Pra gente registrar esse módulo na nossa aplicação, register. E o storage dela aqui vai ser o matter, onde é que a gente vai salvar esse arquivo, né? Em memory storage. Se eu quiser salvar na pasta e utilizar essa pasta, né? E agora, depois disso, eu vou só fazer o seguinte: eu vou só exportar aqui logo, export class image module, só para eu não ficar dando esse erro aqui. E agora eu vou só pegar o controller que a gente estava usando, né? Porque a gente vai chamar o controller que a gente acabou de criar. Então o controller será o image controller, vírgula, o outro vai ser o provider, qual o provedor, que vai ser o nosso image service, né? Então aqui eu vou importar o image service, beleza? Depois de tudo isso, a gente pode só vir e importar dentro do app module, aqui na parte de imports, o nosso image module, beleza? Então a gente vai inicializar aqui para ver se está tudo funcionando. Então vou dar um npm run start dev, beleza? Como a gente não vai conseguir importar por aqui, eu vou abrir só o Insomnia aqui pra gente testar via Insomnia, beleza? Tá, galera, eu tinha esquecido de importar o type rm for module aqui, que a gente vai precisar. Então bora só importar aqui rapidinho. A gente vai usar o Postgres, beleza? Deixa eu só dar uma vírgulazinha aqui embaixo pra não dar B.O. Isso, a gente tá aqui, beleza? Então, a gente vai importar o type, o host que a gente vai utilizar aqui vai ser o localhost, Postgres. Aí aqui o database que a gente colocou aqui foi o binary image, então só vou pegar aqui o binary image, minha senha, beleza? Meu usuário, que é o Postgres mesmo, e essa porta que tá rodando. E a gente vai pegar o seguinte: a gente vai pegar a entity, as entities aqui. Ele pode fazer isso, mas eu posso importar aqui. Como só uma coisa simples aqui,
algo simples, eu vou importar logo de vez essa entity que eu vou utilizar. E aqui esses Synchronous eu vou deixar true. Não é muito aconselhável deixar ele true, mas como é um projeto aqui a gente não vai utilizar muitas coisas, então a gente vai deixar true. Então bora ver, deu 0 erros e ele tá reclamando aqui do repository image module repository. Bora lá, galera. A solução aqui é o seguinte: eu tava vendo aqui na documentação que a gente precisa importar o injectable repository, né? Eu tinha esquecido que tinha a gente acaba esquecendo tanta coisa, acabei que tinha esquecido que a gente importa o injectable repository, beleza? Então agora é mais simples, que a gente só vai chamar o Insomnia aqui e testar se nossa imagem está subindo, beleza? Então bora abrir aqui o Insomnia. Beleza, aqui no Insomnia eu vou criar request aqui, que vai ser do request tipo post, e ela vai ser o http. Opa, nem precisa colocar, na verdade. Vai ser, deixa eu ver quando ela tá apontando para nossa image, né? Então localhost 3000, né? .3000.image barra image, e aqui a gente vai vir aqui no body, a gente vai usar o forma data, e aqui dele eu vou chamar de file, e o que eu vou enviar é meu arquivo, beleza? Então bora enviar um file aqui. Então beleza, a gente vai enviar esse network aqui, ó, network abstract. Beleza, nosso controller aqui é o image, e a gente vai chamar depois do barra, a gente vai chamar o upload. Então localhost 3000 images upload, então dá um send aqui. Se tudo ocorrer certo, deu 201, deu criado com sucesso. A gente pode até conferir no banco se ele salvou o binário, né? Salvou o nome da imagem, salvou o typer dele e salvou o binário. Esse aqui é todo o binário da imagem, beleza? Então a gente pode chamar até a rota get para pegar esse binário. Só que eu tenho uma coisa melhor aqui. É um projeto que a gente vai fazer bem simples aqui. Inicializar nosso React para a gente só chamar a imagem, beleza? Galera, exibir a imagem aqui, a gente já está exibindo. Eu preciso só informar umas coisas para vocês aqui. Seguinte, aqui dentro do Nest a gente precisa habilitar os cores, né? Que é para a gente fazer requisições de outra origem, né? A origem do localhost, para gente fazer outras requisições. Então aqui é bem simples, a gente dá um app enable cores e a gente coloca a origem, pode ser de todos os cantos, os métodos que a gente vai poder chamar, e o alloy headers, que vai ser sempre content type e accept, né? A gente precisa deixar isso aqui marcado. E depois disso a gente fez só o seguinte: eu separei aqui que tava dando um BO, mas a gente consegue fazer assim um fetch lá para o meu localhost, né? Localhost 3000, a rota image passando o 1, né? Que vai ser meu primeiro valor. E depois eu salvo isso dentro do meu estado, né? Do meu state, e jogo dentro do CRC. Depois que eu faço isso, a gente consegue exibir a imagem, beleza? Eu coloquei só um loadingzinho aqui para ficar da hora, mas aqui a imagem a gente consegue exibir aquela imagem que a gente salvou. Beleza? Então a gente pode ser uma forma de você conseguir salvar suas imagens utilizando o Postgres, né? Você pode salvar suas imagens, essa imagem aqui mesmo, Network Abstract Background. A gente consegue salvar nossas imagens. E por falar nisso, ele me retorna um data image PNG, beleza? Então se eu mostrar aqui, ele me retorna tudo isso. É um padrão que a gente coloca lá no image, beleza? Então é isso mesmo. Foi algo que espero que seja vantajoso para você ter algum conhecimento. Desculpa alguns erros aqui, alguns esquecimentos que fazem parte aqui da nossa jornada, ter esquecido de algo e isso compromete alguma coisa, né? Mas bem simples, aqui já tá tudo auto-explicado. Eu espero que você goste, e se você gostar, deixa seu like. E aí, valeu a todos, é nóis.